O assassinato do pequeno Grégory Villemin, em outubro de 84, é o crime não resolvido mais famoso da França. O menino tinha só 4 anos quando foi assassinado e seu corpo foi encontrado num rio. Mas, antes disso, sua família já vinha recebendo cartas e telefonemas anônimos ameaçadores. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer para vocês o caso de crime em geral. Eu acho que não é nem de crime não resolvido, é de crime mais famoso da França. Ok. É o assassinato de um menininho de 4 anos chamado Grégory Villemin, que aconteceu em 84. Eu pretendia contar a história do Grégory em um episódio só, como a gente faz na maioria dos casos aqui, certo? Como a gente sempre tenta fazer. Mas essa história ela é tão complexa, tão cheia de personagens e de reviravoltas, que eu simplesmente não consegui fazer isso em uma parte só. Só esse primeiro roteiro desse primeiro episódio que a gente está gravando agora tem 17 páginas e ele para exatamente no que eu acho que é a metade da história, metade desse caso. Ainda tem muita coisa pela frente, mas eu garanto para vocês que vão ser 2 partes só. Não vai passar disso. Eu já estou escrevendo a segunda parte, eu já tenho uma ideia já fiz a estrutura do roteiro, já tenho uma ideia de como ele vai ficar e não vai ter nada além do que eu já pesquisei e do que eu já comecei a escrever. Então, o caso do Grégory Villemin vai ser dividido em 2 partes e essa é a primeira das 2. E como você falou, é um caso com muitos personagens, com muitos detalhes. Você me passou mais cedo algumas coisas assim sobre o caso e eu acho que tem que prestar atenção, gente, para acompanhar, porque é complexo e para não ficar moscando. Mas é um caso muito interessante. Não, com certeza, sim. Eu já conheço mais ou menos o caso, para variar um pouquinho. Mas antes da gente entrar nesse episódio, eu queria que os nossos ouvintes soubessem que esse podcast aqui ele conta com o apoio de pessoas maravilhosíssimas que são os nossos apoiadores. Eles apoiam a gente pelo Apoia-se, eles apoiam a gente pelo Orelo. Eles ouviram esse episódio antes, se tudo der certo vão ver a segunda parte bem antes da galera. Então, se você quiser se tornar um apoiador, por favor, torne-se um apoiador, ajuda nós. Você pode fazer a mesma coisa, dá uma olhada no Orelo, dá uma olhada no Apoia-se, vira um apoiador do Detetive do Sofá. Porque ajuda bastante. Se não puder apoiar, Alexandre, não posso apoiar agora, não tô podendo. Então, apresenta o Detetive do Sofá pra alguém, curte o que der pra curtir, segue onde der pra seguir, comenta onde der pra comentar e interage com a gente, que é muito legal, certo? E agora, sim, tem que ir rápido, tem muita coisa pra ser falada. Tem muita coisa. Me conta o que aconteceu com o pequeno Grégory. O pequeno Grégory Villemin nasceu em 24 de agosto de 1980, na cidade de Saint-Dié-des-Vosges. Ele era filho do Jean-Marie Villemin, encarregado na fábrica de estofados para automóveis Auto Cossin Industrie, e da Christine, que era costureira numa confecção da cidade. O Jean-Marie e a Christine se conheceram em 1976, se casaram em janeiro de 79 e se mudaram para uma casa que eles construíram na vila de Lepange em 1981, um ano após o nascimento do seu primeiro filho, Grégory. Em 16 de outubro de 84, por volta das 16h55, a Christine saiu do trabalho em Lepange e foi buscar o Grégory na casa de sua babá, ali na mesma vila, como ela fazia todos os dias. A Christine e o Grégory foram direto para casa.
Quando chegaram, ela colocou um gorrinho no filho por causa do frio, porque o Gregory queria ficar do lado de fora, no jardim, brincando sobre um monte de brita que tinha sobrado da construção da casa. Enquanto isso, a Christine estava se preparando para passar roupa. Ela aumentou o volume do rádio para poder ouvir um noticiário do quarto onde ela passava roupa. Pouco depois das 17h20, quando estava começando a escurecer, a Christine saiu para pedir que o Gregory entrasse em casa, mas ela não teve resposta. Quando não encontrou o filho no quintal, a Christine entrou em pânico, correu para o carro e saiu para procurá-lo, pensando que o Gregory podia ter resolvido voltar para a casa da babá ou ter se juntado a alguns amiguinhos. No caminho, a Christine questionou os vizinhos, que disseram que não tinham visto a criança. A gendarmeria, que é como se fosse a polícia militar da França, foi alertada sobre o desaparecimento do Gregory por volta das 17h50. Mais ou menos em torno desse mesmo horário, um tio do Gregory, um dos irmãos mais velhos do pai dele, chamado Michel, recebeu um telefonema perturbador. De acordo com Michel, o autor da chamada, que não se identificou, disse que o Gregory foi sequestrado de seu quintal e que seu corpo poderia ser encontrado no rio Volone. Embora o conteúdo ou mesmo a veracidade da existência desse telefonema para o Michel possa ser questionado, foi ele quem alertou sua família. O Michel correu até a casa dos pais dele, que moravam muito próximo, e contou que recebeu essa ligação falando do sobrinho. Os pais dele, o Albert e a Monique, ligaram para a casa da Christine e do Jean-Marie, mas ninguém atendeu, porque a essa altura a Christine já estava na rua procurando pelo Gregory. Então, eles ligaram para o trabalho do Jean-Marie, que saiu correndo para ajudar nas buscas pelo filho. O corpo sem vida do Gregory foi encontrado algumas horas depois, por volta das 21h15, preso a uma barragem no rio Volone, em Docelles, a 7 quilômetros da vila de Lepange. Cordas amarravam suas mãos, que estavam repousando sobre a barriga, e também haviam cordas amarrando os seus pés e seu pescoço. E o gorrinho que ele estava usando quando desapareceu cobria o seu rosto. O jornalista freelancer Philippe Jechou e o fotógrafo Patrick Glass, do jornal La Liberté de l'Est, testemunharam a recuperação do corpo do Gregory pelos bombeiros. A foto tirada pelo Patrick Glass, mostrando um dos bombeiros segurando a criança nos braços, foi publicada na imprensa no dia seguinte e chocou a todos os franceses. No dia seguinte à morte do Gregory, os pais da criança receberam uma carta anônima que dizia, em parte: "Espero que você morra de tristeza, chefe. Seu dinheiro não trará seu filho de volta. Essa é a minha vingança." Embora essa carta se referisse especificamente à morte do Gregory, o Jean-Marie e a Christine Villemin já tinham recebido telefonemas e cartas ameaçadoras antes do assassinato do filho. O casal começou a receber essas ligações e cartas depois que o Jean-Marie foi promovido no trabalho e se tornou encarregado na fábrica. O casal acredita que o escritor anônimo, que se referia ao Jean-Marie como chefe, estava bravo por ele ter sido promovido, apesar de ter se recusado a se filiar ao sindicato. E os franceses, como a gente sabe, levam os sindicatos e greves muito a sério. As informações nas ligações e nessas cartas indicavam que elas tinham sido feitas por familiares ou alguém muito próximo à família, pois o autor dessas ameaças parecia saber detalhes pessoais sobre a família inteira. No entanto, a identidade dessa pessoa nunca foi confirmada.
Já que eu acabei de mencionar as ligações e as cartas anônimas que a família estava recebendo, deixa eu voltar um pouco no tempo e explicar melhor para vocês o teor dessas cartas e tal. Até porque tentar determinar a identidade dessa pessoa ou pessoas anônimas vai se tornar o ponto central da investigação do assassinato do Gregory. A família originalmente se referia a essa pessoa anônima como o homem de voz rouca, porque quando a pessoa fazia as ligações, ficava tentando disfarçar a voz de um jeito meio esquisito. Mas, quando o caso foi parar na mídia, passaram a se referir ao autor das cartas e ligações como o Corvo, por causa de um filme popular francês em que os moradores de uma pequena vila eram atormentados por cartas anônimas contendo segredos obscuros e acusações perigosas de alguém que assinava como o Corvo. Então, eu também vou me referir de agora em diante ao autor dessas ameaças como o Corvo. Entre os anos de 1981 e 1983, o Corvo fez centenas de ligações anônimas para a família Villemin. As ligações eram centradas no Jean-Marie e na Christine, e também nos pais do Jean-Marie, o Albert e a Monique Villemin. O conteúdo das ligações sugeria que o Corvo conhecia muito bem a família Villemin, inclusive falando sobre grandes segredos de família. Às vezes, esses telefonemas eram silenciosos, só dava para ouvir alguém respirando do outro lado da linha. Às vezes, era possível ouvir risadinhas. Mas, na maioria das ocasiões, as ligações eram insultosas ou ameaçadoras e pareciam ter o objetivo de desestabilizar a família e dividi-la. Algumas vezes, o Corvo até ligava dizendo que algum membro da família tinha sofrido um acidente ou morrido, sabe? Só por diversão. Como o Jean-Marie não dava bola e não caía na pilha do Corvo quando ele recebia essas ligações, tendo até respondido que ele encontraria outra esposa em certa ocasião quando o Corvo disse que atacaria a Christine, e que ele encontraria outra casa quando o Corvo disse que botaria fogo na casa dele, o Corvo passou a ligar bem mais para os pais do Jean-Marie, o Albert e a Monique, do que para o próprio Jean-Marie e a esposa dele, Christine. O casal, o Albert e a Monique, resolveu procurar a polícia e fez uma denúncia de violência e agressão, que foi apresentada em 1º de dezembro de 82 pelo Albert Villemin, que já estava de saco cheio. Ele recebeu nada menos do que 27 ligações anônimas somente no dia anterior a essa denúncia. O Corvo com certeza não tinha o que fazer e devia ficar na janela de binóculos observando as famílias Villemin o dia inteiro e fazendo essas ligações. Essa denúncia não surtiu o efeito desejado e as ligações persistiram. Tanto que no dia 26 de janeiro de 83, o Albert Villemin recebeu outras 17 ligações. O Albert teve que procurar a polícia novamente e, dessa vez, os policiais mandaram grampear a linha telefônica do Albert e da Monique. Foi aí que as ligações para o casal finalmente pararam. Mas outros membros da família começaram a receber ligações, como o Michel, o irmão do Jean-Marie, que recebeu uma ligação do Corvo no dia do assassinato do Gregory, por exemplo. Algumas dessas ligações foram gravadas pelos membros da família, e às vezes o Corvo soa como um homem de voz rouca e muito ofegante, como se tivesse dificuldade para respirar. E outras vezes ele soava como uma mulher tentando disfarçar a voz e fazer uma voz masculina ao telefone. Essas gravações das ligações estão disponíveis na internet. É bem fácil de encontrar. Mas eu não entendo francês, então quando eu escutei, eu não entendi nada. Eu só pude mesmo prestar atenção no estilo da voz, né? Talvez seja bem interessante para alguém que fala francês.
É bastante provável que o corvo tenha sido mais de uma pessoa, mas eu vou discutir isso mais pra frente. O corvo não parou de perturbar o Albert e a Monique, nem o Jean-Marie e a Christine. Ele só mudou de método em relação ao assédio a esses membros da família. Ele passou a danificar os carros deles, cortando os pneus e quebrando os vidros. Ainda jogou uma pedra na janela da casa do Jean-Marie e da Christine. E, claro, passou a enviar as cartas anônimas. O corvo escreveu 5 cartas no total, 2 das quais foram publicadas na íntegra após a morte do Grégory, sendo que a última dessas 5 cartas, enviada em 1985, não pode ser confirmada como tendo sido definitivamente enviada pelo corvo, porque podia ser só um imitador, afinal a notícia se espalhou e as cartas originais foram divulgadas. Durante o ano de 83, 3 cartas anônimas, 2 escritas com letras de forma maiúsculas e uma em escrita cursiva, foram endereçadas a membros da família Villemin. A primeira, destinada ao Jean-Marie, foi encontrada por ele em 4 de março de 83. Essa carta não chegou pelo correio. Ela foi colocada pelo corvo no buraquinho da janela, nas venezianas da casa do Jean-Marie e da Christine. Ela dizia em letras de forma: "Vou esfolar vocês vivos, família Villemin", sendo que Villemin estava escrito errado na carta. As outras 2 cartas foram enviadas respectivamente em 27 de abril e 17 de maio de 83 pelo correio para o Albert e para Monique. A carta de 27 de abril também estava escrita em letra de forma e cheia de erros de ortografia, assim como a primeira, que eu disse para vocês estava escrito até Villemin errado. E essa carta dizia o seguinte: "Se você quer que eu pare, eu sugiro uma solução. Você não deve mais andar com o chefe", que era como ele chamava o Jean-Marie. "Você deve considerá-lo um bastardo também. Coloque-o completamente de lado. Se você não fizer isso, eu continuarei com as ameaças que fiz ao chefe, a ele e à sua pequena família. Agora é a vez do chefe ser considerado um bastardo. Ele vai se consolar com o seu dinheiro. A decisão é sua, vida ou morte." Essas foram enviadas ao pai deles. Essa daí, de 27 de abril, que eu li agora, foi enviada para o pai do Jean-Marie. A próxima também, A próxima carta, postada em 17 de maio, foi a carta mais longa de todas. E ela parece até ter 2 caligrafias diferentes, como se 2 pessoas distintas tivessem escrito cada uma parte da carta. E essa carta está escrita em letra cursiva. Mas é uma letra tão feia que parece letra de criança. Ou parece que alguém, que é destro, resolveu escrever a carta com a mão esquerda para disfarçar, entendeu? Nessa carta de 17 de maio, o corvo ainda reclama da dinâmica familiar e usa insultos violentos contra a família. Como eu disse, essa carta é bem grande, então eu não vou ler ela na íntegra aqui. Ela está disponível na internet, inclusive, traduzida já. O corvo comenta sobre a saúde do Albert, acrescentando até que cuspirá em seu túmulo quando ele morrer, e afirma que essa será a sua última carta. Mas, como nós sabemos, essa não foi a última carta do corvo, porque no dia em que o Grégory foi assassinado, o corvo botou mais uma carta no correio, dessa vez endereçada ao Jean-Marie e à Christine. Eu já falei para vocês no início do episódio o que estava escrito nessa carta, mas eu vou repetir. "Espero que você morra de tristeza, chefe. Seu dinheiro não trará seu filho de volta. Essa é a minha vingança." O selo no envelope indica a hora em que a carta foi colocada no correio, às 17h15 do dia 16 de outubro. Nesse horário, o Grégory talvez ainda estivesse do lado de fora da casa dele brincando, ou talvez ele já tivesse sido sequestrado.
A Christine deu falta dele às 17h20, 5 minutos depois que essa carta foi colocada no correio. Quase um ano depois, uma última carta, postada em 24 de julho de 85, chegou dizendo que iria esfolar os Villemin vivos. Mas essa carta pode ter sido só de um imitador. Claro que após estudar o conteúdo dessas ligações e cartas, as suspeitas dos investigadores em relação ao assassinato do Grégory recaíram sobre os familiares e as pessoas mais próximas do Jean-Marie e da família Villemin. Só esclarecendo aqui que toda essa história do Corvo, de ameaças e tal, foi dirigida estritamente à família do Jean-Marie, né? A família do pai do Grégory. A família da Christine, a mãe do menino, não tem absolutamente nada a ver com o caso. Até hoje, a identidade do Corvo permanece um mistério e a sua identidade muito provavelmente permitiria descobrir o assassino do pequeno Grégory. Algumas das ligações e cartas do Corvo envolviam segredos de família, como eu mencionei para vocês. Elas falavam sobre um filho bastardo, nesse caso o Jacques Villemin, irmão do Jean-Marie, e pediam que o Jacques fosse tratado com mais respeito. Também falavam sobre a família do Albert Villemin e sobre o pai dele que cometeu suicídio e um irmão que foi assassinado, entre outras coisas. A família do Jean-Marie, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, era completamente disfuncional e problemática. E tudo isso pode ter, sim, influência no assassinato do Grégory, como nós veremos mais para frente. Pode ser que seja difícil de acompanhar essa parte em que eu vou falar sobre a família paterna do Grégory, mas isso é muito, muito importante. Até em relação ao motivo para o crime ter sido cometido. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu vou tentar contar a história dessa família da melhor forma possível e da forma mais didática possível. E já já a gente parte para as investigações do assassinato do Grégory. Tá bom, Alexandre? Essa é a parte que eu falei pra galera que tem que prestar atenção. Sim. Eu vi que a Marcela até escreveu um disclaimer aqui. Em 21 de fevereiro de 1931, quando o Albert Villemin, o avô paterno do Grégory, tinha só 2 aninhos de idade, o irmão mais velho dele, de 4 anos, foi assassinado. Ele morreu no hospital de Bruyères depois de receber golpes infligidos pela própria mãe deles, que perdeu a paciência com a criança. A mãe foi condenada a 3 anos de prisão pelo Tribunal de Apelações de Nancy em maio de 31. Essa é a primeira tragédia dessa família. Passaram-se alguns anos, veio a Segunda Guerra Mundial e o pai do Albert foi feito prisioneiro de guerra. Em 1942, ele foi libertado e voltou para a aldeia onde sua esposa e seu filho Albert moravam. A essa altura, a mãe do Albert já tinha cumprido os 3 anos de prisão pelo assassinato do outro filho e já tinha voltado para casa. Quando o pai do Albert chegou da guerra, ele descobriu que a esposa estava tendo um caso com um soldado alemão e ela ainda fugiu com esse soldado. Profundamente abalado por esse abandono, que aconteceu alguns anos após o assassinato do filho por essa mesma mulher, o pai do Albert pôs fim à própria vida se enforcando. E o Albert ficou sozinho no mundo aos 13 anos de idade. O Corvo fazia alusão a esse histórico familiar do Albert várias vezes, dizendo até em algumas cartas que ele deveria se matar como o pai dele tinha feito. O Albert é o pai do Jean-Marie, que é o pai do Grégory. Isso. E se você acha que a história da família Villemin, a família do Albert, né, o avô paterno do Grégory, já é pesada e horrível, se prepara porque a história da Monique, a avó paterna dele, é ainda pior, eu acho. O sobrenome da família da Monique é Jacob,
E é um sobrenome que ainda vai aparecer bastante por aqui em relação à morte do Gregory. A Monique Jacob, a avó do Gregory e mãe do Jean-Marie, também veio de um lar desfeito. O pai dela, que se chamava Léon, abusou da irmã mais nova da Monique, a Louisette. A mãe da Monique comunicou aos filhos que o pai deles, o Léon, tinha engravidado a Louisette. Mas a mãe não se separou dele, nem tomou nenhum outro tipo de providência. Ela apenas saiu do quarto do casal. E a filha, a Louisette, que tinha uns 13, 14 anos na época, foi obrigada a tomar o lugar da mãe e a dormir com o pai até a morte dele. A bebê, fruto do abuso e incesto, se chama Chantal. Ela é uma adulta hoje em dia e sempre morou num casebre com a mãe, Louisette, até a Louisette morrer em 2007. O Léon era um alcoólatra abusivo e veterano da Primeira Guerra Mundial. Depois que a família descobriu os abusos da Louisette por parte dele, o Léon apanhou muito de um dos filhos e foi mandado para um hospital para se recuperar da surra e para passar por uma reabilitação. Ele até tentou negar que era o pai do bebê da Louisette e tentou acusar, sabe quem? O Albert Villemin, o marido da Monique, a filha mais velha dele, de ser amante da Louisette. Mas não colou porque a própria esposa do Léon, a mãe de todo mundo, já tinha dito para a família que a Louisette era abusada pelo Léon. A mãe da Louisette e da Monique se entregou ao álcool e entrou numa depressão profunda depois que tudo isso aconteceu. Ela morreu apenas 3 anos depois, enquanto o filho da mãe do Léon ainda durou muitos anos, até 72, para o horror da Louisette. Lembrando que tudo isso aconteceu numa vila rural, muito pobre, com cerca de 400 habitantes no interior da França. A Louisette, por ser a filha mais nova, nunca foi mandada para a escola. Ela não aprendeu a ler, a escrever, nem mesmo a ver as horas num relógio. Ela tinha grandes limitações, não só por não ter ido para a escola, mas também por todos os abusos e todo o trauma que ela sofreu. Além da Monique e da Louisette, elas tinham mais 2 irmãos. Uma irmã chamada Thérèse, que morreu no parto do filho Bernard. O marido da Thérèse, o Marcel Laroche, ficando viúvo e com uma criança para cuidar, foi morar com os sogros, que criaram o Bernard Laroche como se fosse filho deles. O último irmão da Monique, da Louisette e da Thérèse se chama Marcel Jacob, e ele é casado com a Jacqueline Jacob. Foi o Marcel que deu a surra no pai quando descobriu o abuso da Louisette. Depois da morte do patriarca, o Léon, a fazenda da família Jacob não passou para nenhum dos 3 filhos do casal, e sim para o marido da finada Thérèse, o Marcel Laroche, pai do Bernard Laroche. Ele cuidou muito bem da fazenda e deixou a Louisette continuar vivendo numa casinha na propriedade junto com a filha Chantal, que, nasceu com vários problemas de saúde e problemas de desenvolvimento também. Por que será, né? Pois é. Depois que o Marcel Laroche morreu em 82, foi o filho dele, Bernard Laroche, quem ficou com a fazenda, aquele que foi criado pelos avós depois que a mãe morreu no parto. E por avós eu quero dizer mais a Louisette do que a avó de verdade, né? O Bernard sempre foi muito próximo e muito protetor e cuidadoso com a Louisette e a filha dela, Chantal. A Louisette, inclusive, seria o álibi do Bernard no caso Gregory, mas eu estou me adiantando um pouco. Quando os avós do Gregory, o Albert e a Monique, se casaram, a Monique já estava grávida, mas o filho que ela esperava não era do Albert. Inclusive, ninguém sabe até hoje de quem era esse bebê, de quem a Monique estava grávida. O Albert Villemin assumiu o filho ilegítimo da Monique e deu o seu sobrenome para ele. Esse é o filho mais velho do casal, chamado Jacques Villemin. O Corvo se referiu ao Jacques várias vezes como um bastardo e pedia que a família o respeitasse mais,
Até em uma das cartas que eu li, estava falando que o Jean-Marie devia ser tratado como um bastardo, né? Devia provar como é isso e blá blá blá. Embora o Albert tivesse adotado o Jacques, dado o nome para ele sempre foi tratado pela família da Monique, os Jacob, com uma mistura de ódio e desprezo. A família do Albert também não tinha um histórico tão bom e era mal falada no vilarejo. Não que fosse culpa dele, claro, que era só uma criança quando as tragédias da família dele aconteceram, mas o Albert sempre carregou essa marca. É o que acontece quando você cresce num vilarejo que tem 400 pessoas. Então, o Albert não era o marido ideal que os Jacob queriam para Monique, mas foi o marido que ela conseguiu estando grávida. Nossa, o preconceito. As coisas que aconteciam nessa época é muito absurdo. Não era um grande segredo que o Jacques não era filho biológico do Albert. Até porque, logo depois que o Jacques nasceu, a Monique e o Albert o colocaram sob os cuidados do pai da Monique, o Léon, e da Louisette, assim como já tinha acontecido com o Bernard Laroche. O Jacques e o Bernard se tornaram inseparáveis. Poucos anos depois que o Jacques nasceu, a Monique e o Albert tiveram um filho chamado Michel. Ele não gostava de estudar e se tornou um semi-analfabeto que era ridicularizado por toda a família. O Michel também se tornou um grande amigo dos outros dois párias da família, o Bernard e o Jacques. Os 3 adolescentes e jovens adultos admiravam muito o tio, Marcel Jacob, que tinha uma diferença somente de uns 10 anos em relação aos meninos. E o Marcel também era um cara meio estranho, então ele se encaixou perfeitamente nesse grupo que adorava falar mal do filho mais novo do Albert e da Monique, o perfeitinho Jean-Marie. Voltamos ao pai do Gregory. O Jean-Marie não recebeu uma educação e criação diferente dos irmãos e dos tios. Pelo contrário, a Monique e o Albert deixavam as crianças aos cuidados de familiares, vizinhos e até mesmo lares temporários por anos seguidos, e usavam a desculpa de que eles precisavam trabalhar mais na fábrica, quando, na verdade, eles só ficavam enchendo a cara. Mas o Jean-Marie, ele queria sair dali. Ele não queria se tornar um alcoólatra ressentido, renegado, sem perspectiva, que ia passar a vida inteira naquele vilarejo onde todo mundo sabia da vida dos outros. Então, o Jean-Marie estudava. Ele foi um bom aluno na escola e ele começou a trabalhar na fábrica da cidade logo que ele acabou o ensino médio. Ele era um cara esforçado e focado e, aos 23 anos, se tornou um encarregado na fábrica. O Jean-Marie também foi um dos poucos na família dele que se casou por amor e não por conveniência. Então, ele tinha uma vida familiar e conjugal muito feliz com a esposa e o filhinho dele. E tudo isso foi causando muita inveja no restante daquela família bem disfuncional, principalmente nos 4 homens da geração do Jean-Marie, os irmãos dele Jacques e Michel, o tio Marcel Jacob e o primo Bernard Laroche. Agora eu quero começar a contar para vocês sobre a investigação do assassinato do Gregory. No dia seguinte à morte do menino, em 17 de outubro de 84, o juiz de instrução Jean-Michel Lambert, de 32 anos na época, foi nomeado para investigar o caso. Lá na França, esse cargo de juiz de instrução é o que acompanha a investigação do caso, autorizando mandados, fazendo requerimentos, analisando relatórios. Tem alguém só para fazer isso. E depois, se tiver um julgamento, o julgamento é conduzido por outro juiz, por outra pessoa que não foi responsável pela investigação, para ser mais imparcial. Eu já adianto para vocês que o juiz Lambert foi a pior coisa que aconteceu nesse caso. Ele era inexperiente, vaidoso, arrogante, ele se achava demais e começou a adorar a atenção da mídia que ele estava recebendo por causa do caso Gregory.
Então, ele fez muita cagada e basicamente arruinou o caso. Eu fico com vontade, toda vez que eu tô escrevendo o nome dele, ou que eu tô pensando nele, sabe? Eu fico com vontade de escrever ou de falar Juiz Lambão. Porque, pelo amor de Deus. Mas você não bota isso no episódio não, Alexandre. Eu tô falando só pra você. Que aí eu fico, o Juiz Lambão fez não sei o que, entendeu? O juiz Lambert foi fortemente criticado pela sua condução do caso e dos suspeitos. Ele foi responsável por uma série de erros processuais, incluindo não proteger a cena do crime, o local onde o corpo do Gregory foi encontrado, e não ordenar uma autópsia completa. Quando o cadáver do Gregory foi encontrado, foram feitas muito poucas observações. O caso começou a ser conduzido pela Gendarmeria, que é como se fosse a polícia militar francesa. E a Gendarmeria, ela é responsável pelos crimes locais. Mas esses policiais se esqueceram de fazer as anotações mais básicas sobre a cena do crime, e muitas amostras mal recolhidas acabaram se revelando inutilizáveis. Para piorar a situação, nenhum perímetro de segurança foi instalado. O local foi pisoteado por dezenas de curiosos e jornalistas que destruíram pistas preciosas. E desde as primeiras horas da investigação, alguns jornalistas ainda fingiram ser policiais, escondendo microfones nos armários das casas dos familiares do Gregory e colocando até caixas de brinquedos no túmulo do menino para que os fotógrafos pudessem tirar boas fotos. O que a mídia fez com esse caso foi quase tão ruim quanto tudo que o juiz Lambert fez. Talvez a mídia até tenha sido pior do que o juiz. Nomeado pela Gendarmeria no dia seguinte à morte do Gregory, o primeiro especialista em grafologia determinou que um homem chamado Roger Jaquel, que era o sogro do Jacques Villemin, tinha sido o autor das cartas anônimas. Quem era Jacques Villemin mesmo? Irmão mais velho do Jean-Marie, o bastardo. Ah, tá. Que horror, meu Deus. Olha como eu tô me referindo ao cara. É o bastardo da história. Os pais do Gregory já suspeitavam há algum tempo que esse tal de Roger podia ser o Corvo, e que ele estava por trás das ligações e das cartas anônimas. Mas a investigação preliminar rapidamente inocentou o Roger do crime do assassinato do Gregory devido a um álibi sólido. E depois o Roger nem é mais mencionado na história, então assim, eu acho bem difícil que ele tivesse sido o Corvo, ou um dos corvos, sabe? Ainda no dia seguinte ao crime, dia 17 de outubro, os policiais pensaram que tinham descoberto o local onde o corpo do Gregory poderia ter sido colocado no rio Volone. Em um ponto da margem do rio, eles notaram a marca de um salto alto, que poderia ser da bota de uma mulher, e também marcas de pneus de um veículo. A Gendarmeria, então, tirou moldes dessas marcas de pneus. Para determinar onde exatamente o Gregory poderia ter sido jogado no rio Volone e se poderia ter sido naquele local específico, foram realizados testes de flutuação com um manequim. Mas, ao jogar o manequim no rio daquele ponto encontrado pela polícia, o corpo não chegaria de forma alguma ao local onde o Gregory foi encontrado. Esses testes mostraram que o local encontrado ali pelos policiais não era compatível com o local da descoberta do corpo e nem com o estado do corpo, que estava limpo, sem arranhões e sem presença de vegetação. Os moldes das marcas de pneus daquele local deixaram de ser explorados. Em 18 de outubro de 1984, 140 membros ou parentes da família Villemin tiveram que dar amostras das suas caligrafias. E isso foi feito de uma forma que eu nunca vi antes. Os policiais foram lendo trechos das cartas do Corvo para essas pessoas e elas tinham que escrever o que era mandado. Sendo que a polícia ainda mostrou para as pessoas como era a letra do Corvo e pediu que tentassem imitar, tentassem escrever o texto que estava sendo ditado para elas
da forma mais parecida que conseguissem, imitando a letra do corvo. Normalmente, se pega algo que as pessoas tenham escrito antes, para ter certeza que as pessoas não estão tentando disfarçar ou mudar a letra. Mas aqui nesse caso, a polícia estava mandando as pessoas mudarem a letra de propósito, para ficar parecida com a letra que eles queriam. Não faz o menor sentido. O funeral do Grégory aconteceu em Le Pange no dia 20 de outubro de 1984 e atraiu uma multidão de quase 700 pessoas. Já convencidos de que o corvo estava no círculo familiar, os investigadores tentaram detectar qualquer comportamento suspeito no funeral. O enterro no cemitério comunitário foi marcado por distúrbios, principalmente pela presença intrusiva de fotógrafos e jornalistas que foram alvo de apedrejamentos. A Christine Villemin, a mãe do Grégory, ficou tão abalada que ela desmaiou, tendo que ser retirada do cemitério. Foi um caos completo. No dia 22 de outubro, foi divulgado um retrato falado de um homem que teria perambulado pela agência dos Correios de Le Pange na noite do crime. Esse homem teria em torno de 40 anos, 1,80 m de altura, uma constituição grande, usava óculos e tinha cabelo castanho de comprimento médio. Alguns dias depois, esse homem procurou a polícia porque ele se identificou com aquele retrato falado. Ele foi inocentado e não tinha nada a ver com o crime e nem com a família Villemin. Ele estava só passando pelos correios ali na frente porque estava esperando uma pessoa para tomar um café. Em 25 de outubro de 84, a Gendarmeria realizou novos testes de flutuação e uma reconstrução do crime com a ajuda de um manequim. Após realizar vários testes, os policiais concluíram que o Grégory provavelmente foi jogado no rio, no centro da vila de Docelles, atrás do quartel dos bombeiros, bem perto do local onde o corpo foi encontrado. Várias tentativas de jogar um manequim daquele local o levaram ao rio, no local exato onde o corpo do Grégory foi encontrado alguns dias antes. Um segundo retrato falado foi elaborado e divulgado em 26 de outubro, com base em informações fornecidas pelo proprietário de um café em Docelles, localizado a algumas dezenas de metros do local onde o corpo foi colocado na água. Esse retrato falado corresponde a um homem bastante jovem, de rosto redondo, bigode e cabelos curtos. No dia 9 de novembro de 84, também em Docelles, um guarda rural encontrou às margens do Barba, um pequeno canal que leva ao rio Volone, uma ampola de insulina vazia com capacidade de 2 ml, a embalagem de papelão dessa ampola e uma seringa. Ainda vai ter bastante especulação sobre a insulina mais para frente. Em abril de 85, a Gendarmeria esteve na casa do Jean-Marie e da Christine em busca de possíveis pistas, e eles notaram uma corda segurando uma calha no telhado. Essa corda foi apreendida, periciada e comparada com a corda que estava amarrando os braços, pernas e pescoço do Grégory. Os resultados da perícia mostraram que a corda apreendida era diferente. Em 23 de abril, foram realizadas 2 buscas nas casas de amigos do Jean-Marie e da Christine, que estavam guardando alguns pertences do casal. A polícia encontrou e apreendeu uma corda que envolvia uma mangueira de jardim. No dia 25 de abril, a polícia revistou a casa do Jean-Marie e da Christine e encontrou 9 pedaços de corda na garagem, no sótão e no porão. Todos os pedaços de corda foram analisados e 2 pedaços encontrados no porão, envolvendo placas de zinco, eram idênticos à corda encontrada no corpo do Grégory. O Jean-Marie explicou que ele não tinha comprado aquela corda. Ela tinha sido dada a ele pelo pai, Albert, durante o verão de 84. Ele também explicou que a mesma corda tinha sido dada ao seu primo, Bernard Laroche, para amarrar uma ferramenta no teto do carro.
Após análise, verificou-se que a corda encontrada na casa do Albert Villemin também era idêntica à encontrada no corpo do Gregory. Outros membros da família também tinham pedaços da mesma corda. Então, o valor desse elemento material foi reduzido consideravelmente e a exploração dessa pista parou por aí. A autópsia do Gregory ocorreu no dia 17 de outubro, na cidade de Nancy. Ela foi feita na presença de 2 médicos legistas, do juiz Lambert e do capitão da gendarmeria. Os legistas notaram primeiramente, durante o exame geral do corpo, que não havia hematoma, equimoses, lesões ou vestígios de uma tentativa de defesa. Essa observação parecia indicar que a vítima não lutou quando foi amarrada com as cordas. Após a descamação do couro cabeludo, foi notado um pequeno hematoma na cabeça da criança, mas nada muito significativo. O casaco e o gorrinho que o Gregory usava quando foi encontrado inconsciente no rio Volone estavam limpos e as cordas não causaram nenhum arranhão na pele do menino. Observou-se que a boca e as narinas dele estavam parcialmente cobertas de espuma e que os seus lábios estavam arroxeados. No estômago do Gregory, os legistas notaram a presença de uma pequena quantidade de água e resíduos que lembravam pedaços de maçã, que o Gregory havia comido de lanche na casa da babá. Foram coletadas amostras de sangue e parte de um pulmão. Mas o sangue não foi coletado em quantidade suficiente para estabelecer uma avaliação toxicológica completa. A única coisa que deu para fazer com aquele sangue que foi coletado foi determinar que o Gregory não tinha álcool no sangue dele. Já a amostra do pulmão mostrou que uma pequena quantidade de água foi inalada pelo menino. Não foram coletadas vísceras e amostras de outros elementos que permitissem a coleta de diatomáceas e que confirmassem o diagnóstico positivo de afogamento. Para isso, seriam necessárias amostras do coração, cérebro, da medula óssea, do rim e do fígado. Mas nada disso foi coletado porque o juiz Lambert afirmou que não era necessário e que ele não queria que os legistas coletassem, apesar da insistência dos médicos que eles deviam seguir o procedimento. E, nesse caso, os legistas têm que seguir as ordens do juiz de instrução. Além disso, a água que estava presente nos pulmões do Gregory também não pôde ser analisada. O juiz Lambert estava com bastante pressa, ele queria que o corpo da criança ficasse o mais intacto possível e fosse liberado logo para os pais. A conclusão da autópsia foi que a criança morreu de asfixia por submersão, que é o afogamento tradicional em que se inspira algum tipo de líquido, seguida de inibição ou afogamento branco, que ocorre quando a vítima, ao tocar a água gelada, morre de inibição do sistema nervoso, ocorrendo uma parada respiratória seguida de parada cardíaca. Os legistas concluíram que o Gregory estava vivo no momento da sua imersão na água. Ele inspirou a água e, portanto, inalou e ingeriu o líquido, mas muito rapidamente o menino teria sofrido uma parada respiratória causada pelo choque térmico. Isso explicaria por que o corpo dele permaneceu na superfície. Ele inalou pouco líquido e os seus pulmões ainda estavam cheios de ar. Então, a presença de ar nos pulmões impediu que o corpo afundasse. Patologistas forenses e peritos foram convidados posteriormente a expressar as suas opiniões sobre as causas da morte do Gregory e os resultados da autópsia. Para o Dr. Le Breton, um especialista em toxicologia que analisou as amostras da autópsia, a ausência de corpos estranhos ou partículas de plantas nos pulmões dissecados do menino tornava impossível que o afogamento tivesse acontecido no rio Volone. Ele afirmou que existem necessariamente na água selvagem, como o rio Volone,
micro-organismos minerais e vegetais em suspensão. Na verdade, milhares deles são encontrados em uma única gota de água do rio. No entanto, a análise dos pulmões do Gregory Villemin revela-nos que não há corpo estranho nem nos bronquíolos nem nos alvéolos. Essa observação foi feita em amostras retiradas dos 5 lobos dos pulmões e exclui formalmente o afogamento em um rio. O especialista insinuou que o Gregory poderia ter se afogado em uma banheira e depois ter sido jogado nas águas do rio Volane. Num livro intitulado É Proibido Errar, o Dr. Le Breton comentou sobre essa autópsia novamente. Para ele, é impossível alguém morrer por afogamento azul, o afogamento tradicional, e por afogamento branco. Ou se morre por um tipo de afogamento ou pelo outro. Não existe um afogamento em que as duas coisas ocorram. A descrição do corpo feita pelos médicos legistas, dizendo que o Gregory estava apresentando uma coloração azulada e que havia presença de espuma no canto dos lábios, corresponderia a um afogamento tradicional, o afogamento azul. Da mesma forma, o Dr. Raymond Martin, o especialista francês em medicina forense, escreveu: Nunca vimos essas duas formas de morte coexistirem. Observamos um ou outro tipo de óbito, o afogado azul, afogamento primário, onde o indivíduo fica azulado, ou o afogado branco, a hidrocução, quando não há água nos pulmões e o corpo não fica azulado. Nunca os dois de uma vez. Na minha opinião, a causa da morte foi afogamento azul, porque foi encontrada água nos pulmões e no estômago e espuma na boca. Os dados forenses também mostram que o Gregory pode ter sido amarrado com as cordas após a morte, ou que ele pode ter sido anestesiado antes de ser amarrado e afogado. Se ele tivesse anestesiado ou inconsciente, ele não teria nenhuma reação ao ser colocado na água. A possibilidade de afogamento prévio numa banheira ou de retenção forçada da cabeça da criança em água possivelmente contida num recipiente também é possível. Então, no fim das contas, a autópsia do Gregory não respondeu às questões mais básicas que surgiram em relação à morte dele. A maioria dos especialistas acredita que ele morreu por afogamento azul. Mas será que ele se afogou numa banheira, num recipiente ou no rio Volane? Se a água dos pulmões do Gregory tivesse sido extraída e analisada, talvez nós saberíamos essa resposta. E será que o menino foi amarrado antes ou depois da morte? Ele foi anestesiado? Ele estava inconsciente por algum motivo? Como não foram recolhidas amostras de nenhum dos órgãos internos da criança, nunca foi possível saber se o Gregory tinha sido drogado previamente com qualquer substância. O pior é que também tem quem especule que o Gregory pode ter sido estrangulado, já que ele foi encontrado com uma corda amarrada no pescoço. Mas essa hipótese eu acho que a gente pode descartar, né? Vamos ficar só com um afogamento azul mesmo. Uma análise muito posterior do caso argumentou que o menino não poderia ter ficado no rio por 3 ou 4 horas para ser encontrado na condição em que ele estava. Ou seja, ele foi colocado no rio Volane pouco antes do corpo ser encontrado. Não dá raiva dessa autópsia? Sim. Não dá raiva desse juiz? Com certeza. Todas as merdas que aconteceram foi culpa dele. Em 22 de outubro de 84, 6 dias após o crime, a polícia recebeu um telefonema da primeira testemunha espontânea que entrou em contato com eles. A testemunha era a Marie-Ange Laroche, a esposa do Bernard Laroche, que curiosamente não ligou para a polícia de casa e sim de um café. A insistência da Marie-Ange em apontar na direção do Jacques Villemin e da mulher dele, e depois de apontar também para os Rollard,
uns parentes distantes da família Villemin, como suspeitos, despertou a curiosidade dos policiais. Eles convocaram a Marie-Ange para ir na delegacia e a levaram sob custódia para verificar os seus relatos. Foi também após o seu depoimento inusitado que a polícia foi levada a interrogar o seu marido, Bernard Laroche. Em 30 de outubro de 84, os investigadores, um especialista em caligrafia e um grafólogo parisiense, se encontraram na Gendarmeria de Nancy. O especialista em caligrafia disse que o corvo poderia ser o Bernard Laroche, mas pediu mais tempo para dar as suas conclusões definitivas e enviar o relatório. Apesar disso, a Marie-Ange e o Bernard Laroche foram presos em 31 de outubro de 84, mas a polícia não obteve nenhuma confissão de nenhum dos dois. Nessa época ainda não existia o DNA e a gendarmeria se baseava basicamente em confissões e testemunhas para solucionar os casos. Se ninguém testemunhasse o crime e se ninguém confessasse o crime, ele ficava sem solução. A Marie-Ange e o Bernard foram libertados no dia seguinte, 1º de novembro de 84, depois de cada um fornecer um álibi para o horário do crime. A Marie-Ange afirmou ter trabalhado das 13 às 21 horas. Já o Bernard indicou que, no momento do sequestro do Grégory, ele tinha ido visitar um colega de trabalho chamado Zonka, que não estava em casa, e depois ele encontrou a sua jovem cunhada Muriel Boll na casa da sua tia Louisette por volta das 17h20. A polícia verificou as declarações do Bernard Laroche, que afirmou ter chegado à casa da tia Louisette depois da cunhada Muriel. Aluna do colégio Jean Lurcat, em Bruyères, na época dos acontecimentos, a Muriel tinha apenas 15 anos. Ela estava morando há algum tempo com a irmã Marie-Ange e o cunhado Bernard Laroche. A princípio, a Muriel não implicou o cunhado e até confirmou seu álibi. Ela declarou que no momento em que o Grégory foi sequestrado, ela tinha visto o Bernard na casa da Louisette, acompanhado do filhinho dele de 4 anos, o Sebastian, depois que o ônibus escolar a deixou nas proximidades. As declarações da Muriel coincidiram essencialmente com as declarações do Bernard Laroche. Mas alguns elementos intrigaram a polícia, que duvidou da sinceridade das declarações da Muriel e do Bernard. A polícia notou um primeiro ponto de discordância entre as duas declarações. Enquanto o Bernard declarou que a Muriel já estava na casa da Louisette quando ele chegou ao local, a Muriel disse que foi o Bernard que chegou lá primeiro. A Muriel também foi confrontada com o depoimento de vários colegas de classe, que disseram não tê-la visto no ônibus escolar em 16 de outubro, por volta das 17 horas. Um desses amigos também afirmou ter visto a Muriel perto da escola, entrando num carro cuja descrição corresponde ao Peugeot 305 do Bernard Laroche. Esses depoimentos dos colegas de classe foram apoiados pelo erro que a Muriel cometeu ao dar a descrição física do motorista do ônibus escolar. Quando perguntada sobre quem estava dirigindo o ônibus em 16 de outubro de 84, a Muriel deu a descrição do motorista habitual do ônibus. Mas o motorista presente naquele dia era um motorista substituto. Quando interrogado, o motorista disse para a polícia que ele não tinha visto a Muriel no ônibus escolar em 16 de outubro de 84. E ela, pelo visto, também não tinha visto o motorista, né? Perante esses elementos, a Muriel contou para os investigadores que o Bernard Laroche e ela foram juntos de carro para uma casa em Lepange, acompanhados pelo Sebastian, o filho do Bernard. A casa pertencia ao Jean-Marie e a Christine Villemin. Na frente dessa casa, o Bernard parou seu carro. Lá ele teria feito um menino sentar no banco de trás, ao lado da outra criança. O menino tinha a mesma idade que o Sebastian, 4 anos, e foi identificado como Grégory.
Depois, o Bernard partiu novamente para a vila próxima de Docelles, onde parou. A Muriel afirmou ter visto o Bernard sair do carro com o Gregory e voltar sozinho logo depois. Nessa altura, a gendarmeria recebeu as primeiras conclusões, comunicadas então informalmente, dos especialistas em caligrafia. Segundo os especialistas, a caligrafia do Bernard Laroche apresentava fortes semelhanças com a do autor da carta que reivindicava a autoria do crime. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu também nessa mesma carta que havia uma impressão no papel em que ela foi escrita. Sabe quando você escreve algo num bloco ou num caderno e fica marcado na folha de trás? Nos filmes sempre dá certo passar um lápis nessa folha de trás para tentar descobrir o que foi escrito antes. Sabe do que eu estou dizendo? Quando essa impressão foi analisada melhor, analisada por outros métodos, sem ser passando um lápis em cima, a perícia conseguiu obter uma imagem muito clara dela e combinava perfeitamente com a assinatura do Bernard Laroche. Depois que a Muriel deu essa declaração para a gendarmeria, os policiais correram até o juiz Lambert para obter um mandado de prisão do Bernard Laroche e também para tirar a Muriel da casa do Bernard e da esposa dele, Marie-Ange, e protegê-la como testemunha. Afinal, a menina tinha só 15 anos e morava com um homem contra quem ela fez aquelas declarações. Mas o problema foi que isso tudo aconteceu numa sexta-feira. E o juiz Lambert não queria ser incomodado, porque ele já tinha começado a aproveitar o fim de semana. Ele decidiu que ele ia analisar a declaração da Muriel e decidiu o que fazer na segunda-feira. Então a Muriel saiu da delegacia e foi para casa, passar o fim de semana dela com um homem que ela tinha acabado de acusar e com a família maluca dele que morava toda ali perto, um do lado do outro. O juiz Lambert voltou ao trabalho na segunda-feira e ouviu a declaração da Muriel, que até acrescentou alguns detalhes adicionais. Depois, o juiz assinou um mandado de prisão e o Bernard Laroche foi preso, acusado de homicídio. Aí o juiz cometeu o segundo erro abismal dele. Para mim, o maior erro que ele cometeu nesse caso todo, basicamente. O juiz Lambert convocou uma coletiva de imprensa e ele contou para todos os jornalistas que quisessem ouvir, e eram praticamente todos os jornalistas da França, que o mandado de prisão do Bernard Laroche estava sendo executado. Inclusive, alguns jornalistas até foram para onde o Bernard trabalhava só para cobrir ao vivo a prisão. O juiz também disse que o Bernard foi preso graças ao testemunho de uma jovem chamada Muriel Bolle. E ainda contou para os jornalistas ali tudo que a Muriel tinha falado sobre o Bernard no depoimento dela. Porque até então ela passou o fim de semana na casa deles, mas ela sem ficou de falar boa, nada. ficou Exatamente. na dela, então ninguém ficou sabendo. Exatamente. Além disso, o juiz Lambert não fez absolutamente nada em relação à situação de moradia da Muriel, que voltou para a casa da irmã e ficou completamente desprotegida morando com a esposa do suspeito e cercada pela família dele. Dessa vez não adiantou nada ela ficar calada, porque o juiz foi lá e contou tudo o que ela disse para o mundo inteiro. Outro problema aqui é que o relatório da autópsia do Gregory e as conclusões da perícia da caligrafia ainda não tinham sido entregues e não faziam parte dos arquivos do caso. E isso vai se tornar um problema depois. Ele está se baseando em informações que ele recebeu por telefone, mas que ainda nem estão nos autos do processo, né? Okay. Relatórios que ainda nem chegaram. Mas vamos voltar para o problema mais urgente. Alexandre, se eu te disser que no dia seguinte a Muriel procurou a polícia para se retratar, você vai ficar surpreso? Claro que não. No dia 6 de novembro, perante o juiz Lambert, a Muriel voltou à sua primeira versão dos acontecimentos, que ela tinha encontrado o Bernard na casa da Louisette. A Muriel ainda afirmou que a polícia a havia pressionado e ameaçado mandá-la para um reformatório.
Ela falou, né, na mídia, os repórteres estavam cercando a garota de tudo que era lado, afinal o juiz divulgou o nome dela, e ela parou e deu uma declaração para os jornalistas. Ela falou o seguinte: eles me chamaram de mentirosa, eles insistiram, eles me perguntaram por que foi ele, o Bernard Laroche, que veio me buscar. Eu disse que não era verdade. Um deles me disse: você dormiu com o Laroche. Eu estava com medo, eu disse o que eles queriam ouvir. Se eu não dissesse, eles ameaçavam me mandar para um reformatório. O meu cunhado é inocente. Era uma armadilha e eu caí. Às 5 horas eu estava no ônibus. Eu estava com medo da polícia. Eles aproveitaram o fato de que eu estava sozinha. O meu cunhado é inocente. Até hoje, uma das grandes questões desse caso diz respeito à motivação das revelações feitas aos investigadores pela Muriel. Ela sofreu pressão de quem? Da polícia ou da família do Bernard Laroche? A Muriel diz a verdade quando faz declarações acusando o cunhado de ter sequestrado o Grégory, ou ela diz a verdade quando ela relata as pressões a que ela foi submetida pela polícia? Lembrando que ela tinha só 15 anos e que ela foi interrogada sem a presença de um responsável ou de um advogado. Isso também é errado. Os policiais consideraram que a jovem Muriel, frágil e rapidamente dominada pelos acontecimentos, poderia ter sido submetida a pressões familiares para mudar sua versão dos fatos. O capitão da gendarmeria chegou a mencionar declarações que pareciam ser recitadas da parte da menina. O juiz Lambert, brevemente questionado pelos jornalistas, declarou diante das câmeras: eu, pessoalmente, esperava essas retratações, que, portanto, não me surpreendem nem um pouco e não me comovem mais. Quando a jornalista Isabel Beckler lhe disse que isso enfraquece consideravelmente o caso, o juiz respondeu: não, porque há outros elementos que nos permitem encarar essas retratações de forma leviana. Ele vai pagar a língua tão feio. De fato, o juiz Lambert acreditava ter provas suficientes contra o Bernard Laroche. As conclusões do primeiro estudo grafológico, protocolado em 30 de outubro de 84 na Gendarmeria de Nancy, que indicavam que o Bernard poderia ser o Corvo, e aquela impressão na folha da carta que reivindicava o assassinato do Grégory, onde dava para ver claramente a assinatura do Bernard. O problema é que essa carta, a carta mais importante de todas, foi perdida. Ela só pôde ser usada novamente vários anos depois, quando uma cópia do relatório contendo fotos da carta foi encontrada. Além disso, essa peça-chave do caso ainda foi danificada durante a busca por impressões digitais, quando um pó preto foi jogado sobre ela para tentar encontrar as digitais. Por isso, as investigações subsequentes ficarão comprometidas, em particular a busca por vestígios de DNA. E a carta não pôde ser usada como evidência contra o Bernard Laroche por esses dois motivos. Ela foi danificada e depois perdida. Talvez até de propósito, né? Para esconder a cagada que fizeram com o pó preto na carta. Vai saber. Para piorar ainda mais a situação, a perícia grafológica também foi anulada. Isso porque o Código de Processo Penal francês determina que somente o juiz de instrução pode nomear os peritos por despacho. Mas os primeiros peritos chamados para analisar as cartas nesse caso foram nomeados diretamente pela Gendarmeria. Os policiais explicariam mais tarde que, apesar deles terem solicitado várias vezes, o juiz Lambert não achou necessário emitir um despacho para nomear os peritos. Então, as primeiras avaliações grafológicas foram canceladas por incumprimento do processo penal, incluindo aí a perícia que determinou que o Bernard Laroche poderia ser o Corvo. Grande juiz! Claro que após a anulação de quase todas as provas, incluindo o relatório da perícia grafológica e a carta danificada e perdida, e sem o depoimento da Muriel,
que renovou a sua retratação durante uma acariação com o Bernard Laroche, o caso se tornou muito frágil no plano jurídico. Para completar, em 21 de dezembro de 84, uma queixa por subordinação de testemunha foi apresentada contra a Gendarmeria pelos advogados da Muriel Bolle. Na sequência desses fracassos e de diversas pressões, em 20 de fevereiro de 85, a Polícia Militar, a Gendarmeria, foi afastada e a Polícia Judiciária, que é o equivalente a uma polícia civil, assumiu o controle da investigação. Em 4 de fevereiro de 85, o juiz Lambert libertou o Bernard Laroche, que voltou ao trabalho e à sua vida cotidiana. Naquele dia, diante dos jornalistas, o Jean-Marie Villemin anunciou a sua intenção de matar o primo Bernard Laroche. A esposa do Bernard, a Marie-Ange, ao ouvir essas ameaças através da mídia, pediu à Gendarmeria que enviasse proteção para o seu marido. Mas, como a Gendarmeria foi dispensada da investigação e substituída pela Polícia Judiciária de Nancy, a Gendarmeria não podia fazer nada. Em 29 de março de 85, por volta das 13h15, enquanto Bernard Laroche chegava em sua casa com a esposa Marie-Ange e o filho Sébastien, o Jean-Marie Villemin caminhou em direção ao primo e apontou um rifle de caça para ele. O Bernard disse ao Jean-Marie que não tinha assassinado Grégory antes de morrer atingido por um tiro no peito. O Bernard Laroche foi enterrado no cemitério de Jussarrupt em 2 de abril de 85. A ação contra o Bernard Laroche foi arquivada em 18 de abril de 85. Oficialmente, o Bernard morreu enquanto ele ainda estava sendo indiciado, então ele se beneficia da presunção de inocência. Em novembro de 93, o Jean-Marie Villemin foi julgado pelo assassinato do Bernard Laroche. Após 6 semanas de julgamento, o Jean-Marie foi condenado a 5 anos de prisão. Como ele já estava preso há 2 anos e meio antes do julgamento, numa prisão preventiva, o Jean-Marie foi libertado 2 semanas após o anúncio do veredito. Essa sentença parece particularmente leve em comparação com a pena máxima por homicídio, que é a prisão perpétua. É como se o júri estivesse julgando mais o Bernard do que o Jean-Marie nesse julgamento, e acreditando que ele devia sim ter matado o Grégory e que merecia o que recebeu. Por isso, a pena do Jean-Marie foi tão leve. E esse é o fim da primeira parte desse caso. A minha garganta está começando a ficar irritada já, porque eu falei muito nessa gravação. Tem quanto tempo aí de gravação? Por enquanto, 1h30. É porque você falou sem parar. É 1h30, sendo que a gente ainda tá na metade do caso. Uhum. Se eu fizesse tudo em um episódio, ia ser um episódio de umas 3 horas. No mínimo. Ia demorar 2 semanas pra ser feito. Também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Tenham ficado intrigados esperando pra saber o que vem por aí. Muita coisa. Muita coisa. Também espero que vocês tenham prestado atenção, porque tem muitos pequenos detalhes aqui que vão ser importantes ainda no futuro. Essa primeira parte do caso do Grégory Villemin foi feita e saiu aí para vocês graças ao apoio da Angélica. Mais conhecida como a Tia Japa, do canal da Tia Japa. Olha aí. Angélica ou Tia Japa. Não, Tia Japa. Eu espero que você... Muito íntimo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e esteja ansiosa pela parte 2. Eu garanto que ela vai sair rápido e eu garanto que vai ser muito bom. E se você também quiser ganhar um agradecimento especial, talvez até na próxima parte do caso do Grégory, na última parte, se torne o nosso apoiador através do Orelo ou do Apoia-se. Você vai se divertir no nosso grupinho e vai ter acesso antecipado a todos os nossos episódios, né, Alexandre? Sim. Porque assim que eu terminar de escrever a parte 2, a gente já vai sentar a gravar e ela já vai sair para os nossos apoiadores também. Então, eu espero vocês na semana que vem e a gente se encontra nessa mesma investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Quando eu comecei a escrever esse episódio, eu quase tive uma crise de pânico, porque eu queria muito botar tudo num episódio só, sabe? E eu não tava conseguindo. E eu gosto de ser muito detalhista quando eu tô contando uma história. Eu já conheci o caso do Grego Rio há muito tempo, mas ele é muito grande, muito complexo, por isso que eu ainda não tinha feito. Então agora ele finalmente saiu, mas foi difícil. Hoje de manhã, enquanto eu tava terminando de escrever, eu tava quase passando mal aqui, sem saber como que eu ia fazer, sabe? Aí resolveu dividir em 2 partes e que é o que dá. Eu não sei nem por que eu comecei a falar isso. Também não sei.